Tudo novo em Cristo, no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Vamos companhia livre e peregrina, é tempo de renovar. O Cristo que mudou o mundo é quem vai nos enviar. Inácio foi capaz, eu posso também aprender a me transformar. O santo que serviu o mundo sempre tem o que ensinar. Entregando tudo com fé e compaixão, um amor que é sem fronteiras. Semear o reino de justiça e paz, carregando essa bandeira. Tudo novo em Cristo, no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Tudo novo em Cristo, no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Entregando tudo com fé e compaixão, um amor que é sem fronteiras. Semear o reino de justiça e paz, carregando essa bandeira. Tudo novo em Cristo, no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Tudo novo em Cristo, no coração do mundo, para que todos tenham voz. Vendo novos rumos, criando novas pontes, Ele vai com todos nós. Ele vai com todos nós. Ele vai com todos nós. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meus amigos, minhas amigas, que partilham conosco essa tarde, essa segunda quinta-feira do mês de julho, um mês especial dedicado a Santo Inácio, nesse nosso Loyola em Foco, onde nós estamos dando ênfase à espiritualidade, aos temas inacianos. Tudo novo em Cristo. Terminamos esse clipe tão bonito do hino do ano inaciano com a imagem do Padre Heber Salvador de Lima. O Padre Heber Salvador de Lima completou no ano passado 100 anos de idade. Um poeta goiano que está em Belo Horizonte na nossa casa de cuidado, um homem antenado, né? Quando a gente olha nas edições Loyola, um dos livros no passado mais vendido, mais de 100 mil exemplares de um livro do Padre Heber Salvador de Lima, Uma Rosa me contou, uma rosa me disse, que eram poemas dele com fotografias dele. Essas são as novidades que eu diria que a espiritualidade inaciana provoca também na vida da gente. Bom, eu sou o Padre Eliomar, eu estou vivendo em São Paulo, hoje estou falando com vocês do Carmelo de Patos de Minas, aqui onde eu estou orientando o retiro para as irmãs, também na preparação da ordenação do Davi Cacheta, e uma alegria a gente acolher todas as pessoas que vão entrando. O Paulo Morégola hoje bateu recorde, né? Foi o primeiro que entrou na live, já deixou lá uma paz para todos e todas. Uma paz para você também, Paulo, um abraço. Mas queremos acolher a Aurelice, lá de Chapadão do Sul, do Mato Grosso, queremos acolher também a Dalila de Porto Alegre, a Maria das Dores, do Centro de Espiritualidade, lá de Goiânia, o Edson, a Graça Furtado, de Londrina, do Núcleo Inaciano de Londrina, Maria de Fátima de Osasco,
Anacilde Teodoro, depois o Centro Loyola de Goiânia, todo aí, então, Wanda Maria, Ana Maria França, do Apostolado da Oração de São Paulo, Maria Miguel, do CIES, minha conterrânea de Guaçuí, que está lá no CIES, em Salvador, a irmã Neusani Costa, em Fortaleza, das Irmãs do Cenáculo, a Josefa, a Gina Torres, da CVX do Rio de Janeiro, Elizabeth Pereira, a Dorinha, lá de Parnamirim, de Natal, a Maitê, de Osasco, a Paola, a doutora Paola Laércio, nossa amiga, lá de Fortaleza, Maria Alva de Paula, também, lá de Guaçuí, da minha cidade, né, do Espírito Santo, Rosa Estumano, o Cias de Fortaleza, Elizabeth Pereira, e a irmã Elaine Carvalho, de Calcaia, das Missionárias Nossa Senhora das Dores, Rose, de Fortaleza, da Paróquia Cristo Rei, o Cias, de Fortaleza, Deralda, de Belo Horizonte, da Paróquia São Francisco Xavier, da CVX, Isilda Elian, do Centro Loyola, de Belo Horizonte, me parece. E assim nós vamos acolhendo tantas pessoas, já somos quase 200 pessoas, então não vou nem conseguir acolher nominalmente a todos vocês, porque são muitas pessoas e a gente quer escutar o Padre Laércio, não é verdade? Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a esse nosso encontro nessa tarde, onde nós vamos continuar aquele nosso papo. Na semana passada nós conversamos com o padre Alfredinho sobre conhecer Cristo a partir de seu coração. Uma conversa bonita, que nos ajudou exatamente a aprofundar esse nosso conhecimento de Cristo, conhecimento interno de Cristo. Ver novas todas as coisas em Cristo, que vai ser, né, a nossa conversa de hoje com o Padre Laércio, parte exatamente da experiência que Inácio fez. Inácio conseguiu ver. O ver é uma característica, depois do experimentado, sentido, colocar em ação. Nós vamos compreender isso. Mas vamos lá, então a gente quer também lembrar vocês dos nossos livros, lembrar vocês dos sorteios de hoje. Então, de hoje até na quarta-feira, é isso? Até o dia 5, essa promoção, esses livros eram da semana passada, mas estão continuando a promoção, pronto. Os 30% de desconto nesses livros todos e outros que estão lá no site da editora. Aí vocês atentem para os lançamentos, sobretudo, né? Os 3 primeiros, que são livros de lançamento, eu vim lendo na viagem esse Consolação e Desolação, do Nicolas Rosselot, que é o padre francês que acompanha o MEG, o Movimento Eucarístico Jovem na França. Escreveu um livro muito interessante sobre consolação e desolação, que nós estamos lançando na Loyola. Depois o livro do Laércio, A Ousadia de Amar até o Fim, que ele vai falar um pouquinho para nós também sobre esse livro. A Caminho com Inácio, que é o livro do Padre Geral. Esse livro da história de Santo Inácio de Loyola, que é uma fineza de texto, e outros livros que estão no site, todos com 30% de desconto. Vocês podem entrar no site e fazer a compra de vocês, querendo com um pouquinho mais de desconto também. No final, nós vamos fazer o sorteio hoje. O que a gente vai sortear? Então, nós vamos sortear, continuamos, a Revista Mensageiro, uma assinatura da Revista Mensageiro, uma assinatura anual, 10 revistas, então, do Mensageiro do Coração de Jesus, que nesse mês de julho e agosto também traz uma bela imagem de Santo Inácio, do Jaime, lá de Recife. Vocês também podem concorrer à assinatura anual da revista de Itaici, né? A revista Itaici vem crescendo cada vez mais também em número de assinantes, que é uma revista especializada, com textos da nossa espiritualidade, publicado, então, a cada 3 meses. São 4 revistas por ano. Então, também concorre. E também o livro, então, do Padre Laércio, A Ousadia de Amar até o Fim. Esses 3, então, as 2 revistas e o livro do Laércio, são sorteios que nós faremos no final. Como é que eu faço para participar do sorteio? Entre aí no link, que a Ana Paula vai colocando de vez em quando, preencha seus dados, preencha o que está pedindo lá, e você, então, vai estar participando da promoção, né, no final, então, que nós vamos fazer do sorteio desses 3 livros aí, da revista e do livro, tá certo? Então, queremos acolher com muito carinho o Padre Laércio. O Padre Laércio é conhecido de muitos de nós, da maioria de nós. Ele tem mestrado em Teologia Espiritual Inaciana pela Universidade de Roma. Atualmente, ele reside no Rio de Janeiro.
Ele é secretário, então, para a colaboração, para a fé e a justiça e a espiritualidade, a rede Servir, da província dos jesuítas no Brasil. Laércio foi pároco no Espírito Santo, foi pároco em Fortaleza também, coordenou também o setor das paróquias, e então, atualmente, ele coordena também toda essa celebração dos centenários de Santo Inácio, desse ano grande que nós estamos vivendo aqui no Brasil. É autor nas edições Loyolas, da Ousadia de Amar até o Fim, e também autor de outros 2 livros, publicado pela Paulus, O Cuidado como um Dom de Deus, e pela Gutenberg, Francisco, o Papa da Esperança. Bem-vindo, Padre Laércio, desde já o nosso abraço. Muito obrigado pela oportunidade, pela acolhida e também pela possibilidade de encontrar com tanta gente querida, daí da Loyola e também ouvintes, como chama? Seguidores, né? Tanto da rede mundial de oração pelo Papa, porque você também tem muita gente que assiste, participa, como também aqueles e aquelas que vivem a espiritualidade naciana, que já estão acostumados com o nosso Loyola em Foco. Então, boa tarde a todos e a todas, em especial minha mãe, que está conectada, Dona Irene, um beijo. Aí, grande. Dona Irene, um abraço, hein, Dona Irene? Essa não perde nada não, viu? Dona Irene não perde nada. Também eu queria uma saudação para a irmã que me ensinou francês no juniorado, que eu vi que está conectada conosco, a irmã Brunilde, né? A irmã Brunilde também, Smith, que está presente conosco lá de Recife. Então, sejam bem-vindos, então. Que coisa boa. Muito bem, Padre Laércio. Então, nossa conversa é um pouco a partir do tema que a gente escolheu, né? Ver nova todas as coisas em Cristo. Isso. Nos ajude a compreender isso, a questão do olhar, essa questão da visão. Quando nós lemos no Evangelho, tem um texto no Evangelho que revela o olhar de Jesus, entre tantos eles, mas diz que daquele jovem, ou daqui, não sei se é jovem, a gente costumou falar jovem rico, mas daquele homem que se aproximou de Jesus e perguntou, o que eu devo fazer para ser do reino, o que eu tenho que fazer para ser do seu grupo, diz que Jesus fez uma proposta. Ele não foi capaz, diz que Jesus olhou para ele com compaixão. Então, o olhar é muito importante. Quando nós falamos isso, o ver, né? Quando nós falamos isso na perspectiva também da espiritualidade naciana, o que a gente está querendo mesmo dizer? Ver nova todas as coisas em Cristo. Pois muito bem. De fato, é um tema muito interessante. O padre Geral foi muito feliz, né? O padre Arthur Souza, quando escolheu esse tema para o ano inaciano, porque fala de verdade daquilo que está no centro da vida cristã. Como você bem lembrou, o tema passado com o padre Alfredinho falava desse conhecer Cristo desde o seu coração, da interioridade. Eu digo sempre que o coração é o olho interno da pessoa. Então, se a gente quer, de verdade, fazer uma experiência do novo e quer sair do caminho do velho, é preciso essa renovação interior. E aí que está a diferença. A experiência de Jesus Cristo, toda ela é compassiva. Toda ela brota do coração. E ele olha em profundidade para a pessoa, ele olha cheio de compaixão. No Evangelho de ontem já dizia isso, né? Quando ele falava do que via, não é? As pessoas com compaixão, sentia compaixão pelas ovelhas perdidas, pelas pessoas sem pastores, né? Então, veja bem, esse olhar novo, ele brota justamente deste conhecer intimamente Jesus Cristo, e eu digo sempre, ele brota do coração. Agora, é óbvio que, como você bem lembrou, aquele homem rico, ele sabia o que fazer, ele conhecia as normas, conhecia a proposta e a lei, mas ele não foi capaz de tomar a decisão. E Jesus, mesmo assim, continua olhando com compaixão. Então, esse olhar de Jesus, compassivo, é um olhar novo. E eu digo, Eliomar, esse olhar novo de Jesus é a grande novidade que a palavra de Deus traz. Porque a gente, às vezes, está acostumado com um olhar bastante, eu diria, manipulado, com a imagem de Deus equivocada, não é? Que brota aí de uma catequese, muitas vezes manipulada ou equivocada, e do Antigo Testamento. Então, esse olhar novo brota de uma experiência profunda de Cristo, para que possamos olhar como ele olha. Então, o olhar novo é aproximar-se de Cristo, deixar-se olhar por ele, para olhar como ele olha.
Veja que é uma dinâmica, o Papa Bento XVI que diz, eu acho muito interessante, ele diz, Papa Emérito, ele diz, tudo parte de Cristo e deve voltar para Cristo. Ou seja, essa é uma afirmativa teológica profunda, né? Quer dizer, o olhar parte de Cristo, é ele quem nos olha primeiro. O Papa Francisco vai dizer, ele se antecipa, né? Então, quando a gente se sente olhado, aí a gente olha também. E o olhar de Cristo é extremamente compassivo. Então, esse olhar novo, eu diria, é um alento, é uma leveza que a gente quer alcançar para olhar a nossa história pessoal, para olhar o mundo, para olhar as coisas. Isso mesmo. O nosso amigo lá de Fortaleza, cadê que acaba? Ana Paula, sobe de novo aí do Giovanni, que você acabou de colocar, que eu não achei que. Ah, sim. Ver é deixar-se iluminar no olhar de Cristo, que recriando faz nova todas as coisas. É isso mesmo. De fato, na experiência física, né, do olhar, às vezes, você falava do olhar novo, nós somos atrapalhados por algumas coisas. Eu mesmo, você também, nós usamos já uns par de óculos. Uma ajuda. Que é para poder colocar foco ou colocar, né, o nosso olhar no lugar. Ou seja, seja a miopia, seja o estrabismo, o astigmatismo. Com a idade, parece que alguns também desenvolvem um negócio que a minha avó, pelo menos, teve que fazer cirurgia, que é a catarata, que atrapalha o olhar, porque diz que a catarata deixa uma mancha no olho da gente. Isso. Esse é, talvez, a experiência, e aí você colocava bem, que a dinâmica espiritual, ela faz como que a gente arrancar, né? Isso. É a experiência de Paulo, São Paulo, que ficou com o olhar novo a partir do momento que fez essa experiência de Cristo. Então, toda ação é compassiva, é preciso olhar com o coração. Na experiência de Inácio, nós temos o evento, podemos dizer assim, ou se a gente quiser, uma experiência mística, né? Porque as pessoas, às vezes, tratam o evento como se fosse uma visão. É uma visão mística, é uma experiência. O Cardoné, não foi que Santo Inácio viu. O que Santo Inácio viu? Um riacho passando na frente dele, a água descendo, e ele rezando aí na frente do rio. O que isso, que é isso que desperta esse ver novas as coisas também? Como é que foi essa experiência de Inácio? Então, eu interpreto sempre do seguinte modo. Se a gente lembra, nesse momento, quando Santo Inácio estava ali, à beira daquele rio, era um caminho que ele fazia sempre, porque ele ia à capelinha de São Pedro um pouquinho mais distante. Então, ele passava ali constantemente. Era o cotidiano dele. E lembremos que ele está saindo de uma experiência, de uma primeira conversão. Ou seja, ele já estava adquirindo algo novo, que era cuidar da vida interior. Perceber o que animava e desanimava dentro dele. Só que ainda não era suficiente, porque o olhar que ele tinha era ainda muito puritano, de alguma forma, estava muito preocupado com o pecado dele, com os erros dele que ele tinha feito. Só que ali, naquela experiência de ir e vir, que Santo Inácio sabe disso muito bem, é no cotidiano que Deus vai agindo, que Deus vai mandando seu espírito, que Deus vai renovando, dando força, e a gente vai tendo iluminações, ou seja, uma lucidez especial para compreender todas as coisas. Isso. E nesse momento em que ele passa naquele rio, não é? Ele começa a ver o movimento das águas, como tudo desce de Deus, como a chuva, e segue no rio, e depois sobe de novo para o céu, e se transforma de novo em água. Então ele vai percebendo como a vida dele também vem de Deus e volta para Deus. Então veja essa consciência. Eu diria, foi um momento de lucidez profunda que Inácio toma do quanto Deus o ama e cuida. Porque até então a sensação que me dá é que ele estava vivendo um tempo muito personalista, um esforço tremendo para ser melhor, para mudar. Para si, justamente. Só que quando ele vê a natureza, como Deus cuida de tudo, e ele percebeu, meu Deus, eu faço parte desse todo. Então vem aquela lucidez, aquela experiência que nos deixa, às vezes, sem palavras, né? Que nos deixa sem palavras. E é tanto que Inácio tem dificuldade para falar sobre isso. Tem dificuldade para falar sobre isso. Ele fala, mas ele tem dificuldade para dizer o que de fato aconteceu. Agora, a gente tenta entender. Ele estava crescendo no conhecimento da vida interior. E a pessoa, quanto mais treinada na vida interior,
ela vai ter mais lucidez em tudo que ela faz, em como ela vê a vida, a sua própria história e a ação de Deus na história. Então, eu costumo dizer, aquela experiência de Inácio ali no Cardoné foi uma experiência no cotidiano, um cotidiano atravessado por Deus. Só que muitas vezes a gente não percebe isso. A gente só vê as coisas negativas, a gente só vê os sofrimentos, a gente só vê as perdas. E a gente tem dificuldade, às vezes, de perceber como a vida toda está nas mãos de Deus. Como tudo pertence a Ele, como é Ele que cuida. Então, aquela lucidez que Inácio teve, como você falou, foi uma experiência mística, com certeza. Agora, e nós podemos ter também essa experiência? Com certeza. Quando a gente fica mais atento a como a nossa vida interior ela está sendo cuidada. Porque os sinais ele já sentia dentro dele. Mas aquele momento foi fundamental. Para ter aquela clareza, aquela claridade, aquela lucidez e dizer, toma, Senhor, eu não sou nada. Tudo que eu tenho é teu. Eu te devolvo. Olha que liberdade, que maturidade ele alcança em uma experiência de encontro com Cristo. E era no cotidiano, enquanto ele estava caminhando, enquanto ele estava vindo de outra atividade. Não era um retiro espiritual, não era um momento 30 dias, não era. Tudo isso é muito importante. Mas ele estava justamente vindo de uma igreja, de uma oração, no caminho. Então veja a importância do cotidiano como aquele lugar para encontrar-se com Deus. Porque Deus ele age assim, como o toque e o beijo de um beija-flor, não é? É aquilo e aquilo se expande na alma, no coração. É algo ínfimo, mas que cresce com uma altura, com uma profundidade, que a gente fica sem palavras. Todos nós, eu acho que já passamos um pouco por isso. Cada um em seu nível, né? Mas o bonito é isso. É uma experiência que Inácio passa de Jesus, de conhecimento de si mesmo e das coisas de Deus, mas que todos nós podemos alcançar, que todos nós podemos experimentar. Ótimo. Você usou a imagem do beija-flor. Eu gosto muito da imagem também, porque ela fala da vida espiritual, que é da metamorfose. Uhum. A borboleta nunca vai voltar porque não pode e nem vai querer de novo ser lagarta, né? Perfeito. Porque ela experimentou essa liberdade de sair, né, dessa capa e agora vai voar. O que acontece de alguma forma com Santo Inácio e conosco também é exatamente isso. A dinâmica de Inácio que você começou a falar, e eu acho que vale a pena de reforçar isso, tem 250 pessoas conectadas conosco, a maioria também da espiritualidade inaciana, que certamente já compreende isso, mas para nos ajudar a viver melhor. Isso. Inácio é um homem, primeiro que está centrado em si, procurando honra e fama através, então, da cavalaria, através das batalhas, das guerras e tudo mais. Até aí, todo mundo sabe. Até os seus 30 anos, vive uma vida que ele mesmo descreve na autobiografia. Ele não usa essa palavra, mas nós podemos traduzir uma vida totalmente devassa, uma vida totalmente fora, hoje nós diríamos, fora da casinha. Ok? Com essa experiência da bala de canhão, da Batalha de Pamplona e a convalescença na casa da família, depois a tomada de decisão de sair da casa da família, fazer uma pequena peregrinação, ir até o mosteiro de Montserrat, nesses praticamente quase 3 meses que ficou aí no mosteiro, depois esse 1 ano em Manresa, que é o definitivo para a sua vida toda espiritual, Inácio ainda, como Laércio disse, continua pensando em si. Agora não mais como um cavaleiro, agora não mais como um soldado, como honra e fama, mas agora um homem que tem que vencer a si mesmo. Então, a experiência mais dura é alugar o ouvido do monge em Montserrat para se confessar quase todos os dias. Quer dizer, passa de um escrúpulo terrível agora, faz uma experiência terrível, olhando para si ainda. Não é capaz ainda de ver novas todas as coisas, porque não está olhando para os demais. Nem está olhando para uma relação de Deus comigo cada vez mais. Isso. Personalista. Personalista. Manresa permite a Inácio sair disso, sair dessa dinâmica personalista, essa dinâmica de olhar para si mesmo. Ele é capaz, então, aí, seja da oração, seja do que leu,
porque a gente não pode esquecer, e esse Nicolas, que escreve esse livro Consolação e Desolação, diz uma coisa que eu, pelo menos, não me recordava, ele recorda de um outro autor, que além da vida de Cristo, e além da Flor dos Santos, a vida dos santos, que Inácio leu na casa da família, no Castelo de Loyola, em Montserrat, ele ganhou dos monges um exemplar da Imitação de Cristo, que era um livro, e aquele mosteiro era um dos centros de difusão dessa nova espiritualidade que estava nascendo também. A Imitação de Cristo é um livro muito interessante, que marcou muita coisa na vida de Inácio também, que ajuda, mesmo sendo de uma época, ajuda também para a gente sair de nós, ainda que a Imitação de Cristo está muito centrada eu e Cristo, eu e Cristo, eu e Cristo. Inácio vai além disso. A lucidez que você falava, eu gosto muito da palavra, porque lucidez vem de luz, né? O próprio Inácio, ou alguns que falam da experiência do Cardoné, diz que foi uma experiência de iluminação. Justamente. Ele se sente iluminado. Iluminado, Alguém que é iluminado, alguém que faz essa experiência de lucidez, nos exercícios também hoje, então, a propósito de Inácio, que nós sabemos tudo que decorre dessa experiência de Inácio para frente, todos os santos, inclusive um São Francisco Xavier, um Pedro Fábio, que fizeram com ele a experiência, nós hoje, Laércio, como é que nós podemos alcançar essa maior liberdade, essa maior lucidez também? Você falava já a palavra-chave, que é no cotidiano. Isso. Nós não precisamos, podemos fazer. Quando podemos, podemos. Claro. Fazer os 30 dias, fazer 8 dias, fazer todos os anos 8 dias, mas Deus se revela no dia a dia da nossa vida. Claro. Tem algumas sugestões, algumas dicas que poderiam nos ajudar para que a gente pudesse viver melhor no cotidiano esse encontro com Deus, ou pelo menos ficar antenado para o que Deus quer nos falar? Isso mesmo. Então, veja bem, eu lembro logo do padre Benjamin Gonçalves Buelta, que diz assim, enquanto a gente está aqui conversando, eu sempre digo isso, há muitos jovens neste momento que estão estudando em como nos manipular mais. Ou seja, manipular o nosso desejo, os nossos interesses, comprar, comprar e comprar e comprar. Então, fazer com que a gente viva totalmente para fora. Então, se queremos adquirir esse olhar novo, precisamos fazer um exercício de volta ao nosso interior. O que não significa viver uma vida personalista, egoísta ou totalmente agora piedosa para dentro. Não, é o contrário. O caminho que nós, como igreja, a partir da catequese, a partir da liturgia, a partir da nossa oração pessoal, devemos fazer é o caminho justamente da mistagogia, do místico, do entrar no sentido da coisa. É descobrir, fazer o caminho de redescoberta. Qual o sentido da minha vida? A pessoa que não se pergunta por isso, ela não vai conseguir fazer uma experiência mais profunda. Então, esse caminho interno é preciso redescobrir. Como? Através dos exercícios espirituais, como você falou. Se fizesse 30 dias, todo mundo seria ótimo, mas não resolve. 8 dias, tem os EVCs no cotidiano, tem a CVX, que oferece a espiritualidade inaciana, tem os centros Loyolas, os CIAs, tem as paróquias inacianas e outras espiritualidades que também oferecem, não é? Um voltar para a vida interior, mas não é voltar-se para si. Então eu digo, o caminho para esse olhar novo vem com a recuperação da mística interior, de uma vida interior, porque tudo nos atrai para fora, tudo. E a quem interessa uma igreja desfocada, barulhenta, confusa, misturada, com tantas confusões? Se eu não tenho a capacidade de silenciar 15, 20 minutos. Então, eu acho que o caminho está na redescoberta dessa minha vida interior. Porque aí acontece o encontro comigo mesmo, com Deus. Agora, preste bem atenção. A vida interior, ela não é contrária à vida exterior. Ela não é inimiga da vida exterior. Quem vai dizer isso é Javier Meloni. Ele diz, a vida interior está para a vida exterior. E a vida exterior está para a vida interior. Então, com este casamento, a gente encontra essa lucidez necessária e essa liberdade para não ficar escravos da vida exterior. Ele diz o seguinte, a vida interior, ela é inimiga de uma vida artificial. Olha a diferença. Então, a gente tem profundidade interior para viver no mundo, enraizados no mundo, para salvar este mundo,
para transformar o mundo. Então, eu não devo me fechar em uma espiritualidade e viver para dentro, mas ir ao mundo. O Papa Francisco fala de uma igreja em saída, não é? De uma igreja que se arrisca, que pode até se ferir para salvar o outro. Então, veja, redescobrir a vida interior vai me dar um olhar novo para com a minha vida, minha história, para com o mundo. E eu vou entrar no mundo com tudo, como cristão. O que eu não posso é viver, me acostumar a uma vida artificial, a um catolicismo, a um cristianismo artificial. Isso não me dá um olhar novo. Então aí está o grande risco. Vivemos um tempo difícil, de um cristianismo muito fácil, de um cristianismo muito à la carte. Eu escolho o que eu quero, e a gente vai se distanciando do evangelho, vai se distanciando de Cristo, vai se distanciando de uma certa profecia, e a gente vai se esvaziando. Então isso não transforma a nossa vida, não nos dá um olhar novo, não nos faz pessoas lúcidas, pelo contrário. Pelo contrário. Então é preciso que eu descubra na experiência com Cristo, através dos exercícios espirituais, do silêncio diário, não é? Do meu exame de consciência, de uma espiritualidade que me leve a sair de mim mesmo, a descobrir e fazer essa experiência de Jesus Cristo, que me leva até o irmão. Se eu não percebo essa generosidade de Deus, porque, eu repito aqui lá do início, só teremos um olhar novo se eu perceber o quanto Deus é generoso e bom comigo. Então, eu começo a ver as coisas com outro filtro, com outros óculos. Senão, eu continuo indo à missa, indo à igreja, fazendo tudo direitinho, mas usando um óculos muito antigo que não me ajuda a focar. Então, quanto mais desfocados, menos capazes de compreender e de transformar o mundo com esse olhar novo, que é Cristo quem nos oferece. Então, termino dizendo, para um olhar novo, não vai acontecer uma mágica. Para adquirir um olhar novo, não basta fazer exercícios espirituais. Você pode fazer todos os anos e vai continuar sendo a mesma pessoa. Para um olhar novo, é preciso seriedade na vida espiritual. É preciso compromisso com o Evangelho e com Jesus Cristo. Porque eu posso, sim, fazer retiro de 30 dias, 3, 4, 5 vezes. Você sabe bem disso, mas não vai mudar. Eu vou continuar a mesma pessoa. O padre Benjamin também tem um texto que ele diz, por que os exercícios não nos mudam? Não é? Quer dizer, não é um ato mágico, fiz o exercício, mudo minha vida. Não, não é. É preciso mesmo levar a sério essa amizade com Jesus, a proposta do Evangelho, porque, Leomar, o olhar novo brota, repito, da contemplação de Jesus. Exato. O olhar dele novo para com a mulher pecadora. O olhar velho era o quê? A pedreja. Não é? O olhar novo era salva. O olhar novo dele para com a samaritana. Eu sei que você tem 7 maridos, teve 7 maridos, e o atual também não é seu. Mas ele continuou com o olhar compassivo, a mulher vai, se converte e traz os vizinhos. O olhar novo para aquele exemplo que ele dá do filho pródigo. O filho pródigo se distancia, vai longe, gasta tudo, mas ele tem dentro o horizonte, que é o pai. Ele volta para o pai. E o pai olha o filho com um olhar novo. Quem tem o olhar velho? O irmão mais velho, que fica resmungando. Então veja que é Jesus que a todo instante aponta para um olhar novo. Então não há mágica. Não há mágica. Eu não posso procurar um olhar novo agora fora. Eu tenho que voltar para o Evangelho. No encontro com Cristo, no Evangelho, numa vida de oração, através do exame de consciência, através do encontro com Jesus, fazendo meus retiros, participando de encontros, formações. Claro que eu vou estar preparando o meu coração para esse olhar novo acontecer. Mas não é mágica. Agora sim, concordo. É exercício, né? Exercício constante de abertura a esse olhar de Cristo primeiro, a sua generosidade. Tá vendo vocês por que nós chamamos essas nossas lives desde o começo de Loyola em foco? Tem que focar. É para a gente não perder o foco. A Paola, é um problema. A Paola acabou de escrever, tirar os óculos, que você falou, tirar os óculos velhos que estão sem foco e nos distancia de Cristo, nos deixando na superficialidade, que é o contrário exatamente da interioridade. Eu gostei muito disso que você falou. No fundo, o que a espiritualidade provoca em nós, o que nos convida, é voltar sempre ao essencial. Isso, O essencial em tudo na vida da gente. Na vida, em tudo. Quer dizer, não é
não é o que nós temos, não é o que nós podemos ter fora de nós que nos dá nenhuma felicidade. Isso não. Isso pode até ajudar para algumas coisas e tal, mas não. Essa busca de liberdade e de felicidade nós encontramos em nós. Isso nisso mesmo. Que você falava. Quer dizer, para quem, eu pelo menos acredito nisso, né? Desde que fiz o primeiro retiro inaciano, que eu estava com 16 anos de idade, quando eu fiz os 6 dias do retiro do ROV. Muda tudo. Eu nem entendia nada, mas com 16 anos de idade, já buscando, querendo, pensando em ser padre, pipipi, popopó, popopô, o padre Luiz Ribote, lá em Cachoeira da Bemirim, me ajudou exatamente a alargar o meu olhar, o horizonte, a perceber que eu podia um pouco mais, não ficar restrito ali. E olha, depois quando fiz os 30 dias, depois quando repeti os 30 dias na Venezuela, na terceira aprovação, quando vou novamente fazendo os 8 dias, ou orientando, que é o que a gente faz muito, né? Hoje mesmo eu conversava com as irmãs aqui no Carmelo hoje de manhã, na abertura do retiro, toda essa dinâmica dos exercícios é para nos dar uma liberdade tamanha, né? A dinâmica é muito legal, a porta de entrada do princípio fundamento, a porta de saída da contemplação para mais amar, para mais servir, quer dizer, quem passa pelos exercícios, que é contemplar a vida de Cristo, que é olhar tem uma também... bela oportunidade. Nossa, mãe, não é possível que a gente permaneça igual. Bom, um abraço, Laércio, também para o Frei Adalan, que você conhece, dos Mercedários, que está também conosco, o Padre Paulo Sérgio também, que está conosco, um monte de gente que vai entrando aí. Muita gente querida, muita gente querida. Então, a gente entender, quando você falar, você usou uma palavra mística, né, mistagogia. O sentido dessa palavra, eu creio que os exercícios de Santo Inácio ajudam muito, porque mistagogia ou mistagogo é aquele que conduz para dentro do mistério. Isso. Então, os exercícios ajudam exatamente para isso. Levar a pessoa a viver a vida de Cristo, ou viver, né, essa vida de Cristo na sua vida, onde ela está. Agora, veja que é interessante. Eu lembro de uma frase do Teilhard de Chardin, que ele diz assim, que foi jesuíta, né? Grande jesuíta. Ele diz, nada é profano aqui embaixo para quem sabe ver. Então, veja, esse ver novas todas as coisas, que a gente tanto está incentivando, na verdade, é o quê? A gente está querendo ajudar que a pessoa perceba que o novo está diante de nós, está dentro de nós. É simplesmente a capacidade que a gente tem que ter de ver esta novidade. É a mesma experiência que os discípulos faziam no tempo de Jesus. O novo, o reino estava próximo. Agora precisavam mudar o registro. Então hoje, esse ano inaciano, ele quer, Leomar, nos ajudar como jesuítas e a todos os inacianos e inacianas a limpar um pouco o nosso para-brisa e dizer assim, meu Deus, tanta coisa nova e bonita diante de mim e eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo. Então, nada é profano aqui no mundo que a gente vive, para quem sabe ver as coisas, para quem sabe salvar a proposição do próximo. Eu digo que os exercícios e a vida espiritual nos treinam a viver melhor o cotidiano. E vou dar um exemplo, não é? Eu gosto do Papa Francisco porque ele usa muitas imagens. E eu gosto de dar imagens também. Por exemplo, um homem que pesca, se eu for pescar com ele, ou uma mulher, ela vai dizer assim, ou ele, o mar hoje não está para peixe. Eu vou olhar, vou ver um monte de água. O pescador, a pescadora vai olhar e vai dizer, hoje não dá, hoje não está para peixe. Se eu perguntar a uma pessoa, como é que está a noite, o céu? Ela vai dizer, está escuro, está claro. Quem tem um olhar aprofundado vai dizer, olha, ali é o planeta tal, ali é a estrela tal, ali. Ou seja, se eu pergunto a um piloto, e aí, vamos viajar hoje? Hoje não dá, porque não dá para voo. Ou seja, é preciso que nós, homens e mulheres de igreja, treinemos o olhar e o coração para viver neste mundo. Senão a gente vive desorientado. E aí é o que eu chamo de precisamos descobrir a mística do possível dentro daquilo que eu estou vivendo, dentro da minha oração, dentro da minha família, dentro da minha casa, na minha comunidade religiosa, a descobrir como naquela realidade dura dos pobres, dos crucificados deste mundo, dos abandonados, da corrupção da política, eu posso viver a minha fé ali dentro, sendo essa presença e levando as pessoas a uma esperança nova, a um horizonte novo, a partir da fé.
A partir da fé. Então, repito, o ano inaciano não é para a gente se fechar, mas é para a gente renovar a nossa esperança, a nossa amizade com Cristo. E o Padre Geral nos convida a duas coisas, especificamente os jesuítas. O ano inaciano, o convite a ver novas todas as coisas, é um convite a ver novas, primeiro, a nossa vida. Então, ele nos convida a uma conversão. Ele diz, é preciso que nos convertamos, que mudemos de vida para continuar sendo e levando esperança ao mundo. E, de segundo, ele diz, é preciso que a gente reveja a nossa pobreza, nossa relação com a pobreza, com a nossa pobreza e com os pobres. Então, veja que é por aí o caminho do ver novas todas as coisas. Não é um passe de mágica, não é simplesmente mais um livro que foi lançado, não é uma jogada de marketing, mas é mesmo um convite a que voltemos, como você colocou, ao que é essencial. Sem Cristo, é impossível um cristão ver alguma coisa nova. Por quê? Todo novo, já dizia Santo Irineu, está em Cristo. Cristo já nos trouxe toda a novidade. Então, não podemos fugir dele. Se fugirmos dele, não dá. A gente escurece a vista. Agora, se queremos ver algo novo, amizade com Cristo. Esse é o caminho. Então é importante isso, reforçar isso. Toda novidade já nos foi dada em Cristo. Em Cristo. Então é nele que nós vamos fixar, carta aos Hebreus, manter Isso. os olhos fixos em Jesus. Porque com as novas, eu diria assim, propostas que você já falou, né? Essas modos de encarar a vida cristã, o cristianismo, a igreja, a fé, todos esses negócios hoje, eu acho que isso mais distrai do que atrai. Justamente. Atrai por um momento, porque é bom levantar os braços, é bom cantar para lá, é bom pular para cá e tudo mais. Mas isso não é igual batatinha frita, né? Que não enche, diria, é uma que fase não nutre, né? É uma fase da vida. Às vezes Claro. ajuda muito para despertar. Agora, a própria pessoa que começou ali, ela mesma vai buscar... Se dá conta que é preciso mais. Que é preciso algo mais. Que aquilo que é bom, animado, bater palma, dançar e falar, é bom. É bom. Agora, não nos sustenta para sempre. Claro. É preciso ter o seu momento de silêncio, de interioridade. É preciso ter essa amizade com Jesus, porque vai nos libertar também de um olhar equivocado a respeito da religião. E hoje é fundamental. É fundamental. Não é porque vivemos uma promoção muito grande, né? Tudo vale a pena, tudo é importante, Deus é o mesmo, é igual, e eu costumo dizer, não é, definitivamente não é. Porque algumas imagens de Deus, algumas ideias de Deus que estão vendendo por aí, definitivamente não é o Deus de Jesus Cristo. Então, esse olhar novo nasce de uma experiência que passa desde a encarnação, a paixão, a ressurreição. Se eu não entro, se eu não participo dessa história da salvação, eu vou querer uma religião à minha medida e um olhar também à minha medida. E hoje, Eliomar, no tempo de internet, em que a gente confia em tudo que vê na internet, principalmente em tempo de fake news e de pós-verdade, é preciso que a gente desconfie. Todas as imagens que chegam para nós já nos vêm manipuladas. Exato. Já vêm a partir de um olhar de alguém. Então eu preciso ter uma vida espiritual profunda para que eu desconfie do que me é dado, do que me é apresentado. A realidade ela já chega manipulada, condicionada. Ela já chega por um olhar que nos antecede. Então é preciso uma aproximação da realidade com um olho novo, e eu diria, como Santo Inácio diz, que haja de verdade uma conversão dos sentidos. Por quê? Um olhar novo é um sentido. Mas pelo olhar novo, eu vou adquirir outros sentidos novos. Não é? O ouvir, o tocar, o saborear. Então a minha vida vai se fazer nova. Vai se fazer completamente nova. Lá no apostolado da oração, lá na paróquia, lá na pastoral, lá na espiritualidade naciana, no Centro Loyola, no CIA, na CVX, no Núcleo Naciano, onde nós estivermos, seremos estas pessoas capazes também de ajudar a outras pessoas a descobrirem aquilo que você descobriu com 16 anos, aquilo que eu descobri com 21, aquilo que se renova a cada ano, que é... Agora eu estou vendo porque que você está com o seu cabelo mais branco do que o meu. Você está entendendo? Eu sei por quê, eu não vou dizer agora não, tudo bem.
Mas só para você entender que é uma experiência que, como o Papa Francisco gosta de dizer, é uma experiência que na vida de Inácio não acontece como um milagre, né? Claro, claro. Nem nossas. É como um processo. Processo, exatamente. O Papa Francisco usa a palavra processo. A conversão de Inácio, o olhar novo, e eu diria, ele vai acontecendo cotidianamente em processo, né? Exato. Agora, um processo que nos impulsiona para frente e não para trás, como você bem lembrou. Nos lança para a frente, nos abre a novos horizontes, nos torna pessoas mais com um olhar que salva. Porque veja a importância do mundo que a gente está vivendo. Um obscurantismo terrível. O olhar de muitos cristãos condena e não salva. Como eu posso conhecer Jesus, ser amigo de Jesus, se o meu olhar não salva como o de Jesus? Exato. Se eu olho para a minha história me autocondenando e não me salvando. Então, eu diria, é preciso, sim, de verdade, esse exercício diário, constante. E mais ainda, eu vou usar uma palavra que é fundamental, paciente. Fazer o processo e ter paciência. Porque não é na velocidade, não é na correria, não é na ansiedade que a gente vai alcançar esse olhar novo. Não é. É curtindo, Santo Inácio diria, é saboreando, né, todas as coisas. Não é só conhecer, só ler. Não, não é. Esse processo de passagem de um passado amargurado, como o Santo Inácio viveu, e frustrado, para um novo, brota da amizade com Cristo. Exato. Por quê? No Cardoné, Santo Inácio percebeu que a vida dele foi frustrada. Tudo foi de água abaixo, literalmente, né? E aquela vida de focar no pecado, na culpabilização, em se machucar e tudo mais, não salva. Para você ter ideia, a gente precisa tocar nesse tema, Santo Inácio pensou no suicídio. De tanto ficar focado no seu erro, no seu erro, no seu erro, não encontrava a esperança, não encontrava um olhar novo, até que Deus foi tão generoso com ele, que fez ele perceber como tudo estava nas mãos dele. E ele ressignifica o sentido da sua vida e para com aquela loucura de deixar o cabelo crescer, de não cortar as unhas, de não tomar banho, de se judiar, de se ferir, não é? De querer morrer porque não aguentava mais enxergar os seus pecados. Claro. E é claro que Santo Inácio, nos exercícios espirituais, nos convida a um olhar para o nosso pecado, mas a partir da misericórdia. Somos pecadores, sim, amados e amadas. Não é? E a misericórdia nos salva. Então, o que é mais importante não é o pecado, mas a misericórdia que nos salva. Então, esse olhar para a própria vida é um processo duro. É um processo que exige maturidade. E é um processo que nos leva à liberdade. Agora, é um processo. Sem pressa, sem muita exigência no sentido de se autocobrar, mas sempre buscando olhar para Jesus. Por isso que é importante perceber que os exercícios também nessa dinâmica é para a vida toda. Porque uma pessoa pode... Eu fiz a primeira vez do retiro de opção de vida com 16 anos e hoje com 56 anos, né? Então já se passaram aí quase 40 anos, né? Desse processo, a gente vai encontrando essa novidade da vida de Cristo em nós. É isso mesmo, é uma novidade. Agora veja que interessante que você diz. É a vida toda, né? É a vida toda. E quando hoje eu acabei um exercício espiritual também para uma congregação das Irmãs Missionárias de Padre Kolbe. E eu dizia justamente isso, olha, nós estamos fazendo os exercícios. As pessoas lá não. Não, exato. Então, quem adquire um olhar novo somos nós. Quem adquire uma atitude nova somos nós que somos amigos de Jesus. Por isso que quando a gente volta à nossa realidade, a realidade ela está ferida de morte, pelo pecado, pela corrupção, pela injustiça. Agora, nós que bebemos do Cristo, que vivemos nele, que nos movemos nele, que existimos nele, é que devemos chegar nesta realidade e fazer a diferençazinha. Fazer a diferença. Senão a gente se alia aos poderosos, não é? Aos corruptos, aos mentirosos, e a gente se torna um igual com eles. Então, não pode. Então, aí é entrar no caminho da lucidez, abrir os olhos da fé para esse processo de conversão do mundo, de mudança do mundo. Mas sempre lembrando, muda o coração do exercitante. Muda o coração do exercitante.
E hoje eu dizia para as irmãs aqui no Carmelo que a mim me ajuda muito a compreender essa dinâmica espiritual na vida da gente, aquela afirmação do Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão prontas e acabadas, mas que elas afinam e desafinam. Para a gente não confiar só em nós. Porque às vezes a gente diz assim, não, eu fiz os exercícios, agora estou com um olhar novo, volto para a realidade que está dura e difícil, e eu não posso fazer nada. Não, a gente pode fazer nada. Pode fazer muita coisa. Então, mas desconfiar sempre da gente, né? Trabalhar e confiar. Eu digo sempre, se a gente não complicar, a gente já está ajudando muito. Já está ajudando muito, já está ajudando muito. E não pensar que não podemos fazer mais nada. Bom, nós temos 3 afirmações, que está aí algumas perguntas aqui também que eu queria voltar. Certo. O Gabriel Guarnieri, ele disse assim, primeiro parabenizou pela reflexão e pergunta, podemos dizer que um sinal e um fruto do olhar novo em Santo Inácio é o fato de ele, pela força do espírito e do discernimento, ter transformado as feridas em fonte de vida, a desgraça de uma vida devassa em graça de uma conversão constante na amizade com Jesus Cristo? Gabriel, parabéns para você, porque essa já é uma pergunta de jesuíta, né? Já faz a pergunta e já dá a resposta. A pergunta já é a resposta também. É isso mesmo. Não tem nada que comentar, porque o que você coloca como pergunta é exatamente o que é a resposta de Santo Inácio. Depois, lá embaixo, apareceu uma outra na Paula, você tem ela aí? Antes da do padre Paulo Sérgio, que também colocou uma questão, deixa eu ver se eu acho aqui, ver se a Ana Paula descobre aí quem foi. Isso, Núbia. O novo foi nos dado através de Cristo Pai. Seria através de Cristo, Padre, está perguntando, seria a partir da ressurreição, haja visto que é uma vida nova? Bom, eu acho que Laércio concorda comigo que não foi a partir da ressurreição. O novo já acontece quando Nicodemos pergunta para Jesus, como é que eu posso ser do reino? Jesus disse o que para Nicodemos? É preciso nascer de novo. O novo acontece quando Maria Madalena, o Laércio já fez também referência a isso, se encontra com o olhar de Jesus, que não a condena, mas a salva. Isso. O novo acontece com aquele centurião que pede que Jesus vá na sua casa curar sua filha, ou que cure o empregado à distância. O novo se dá naqueles discípulos cabeçudos como nós, que aceitam caminhar com Jesus, que aprendem. Olha quanta coisa. Então, é a vida toda de Jesus que é nova. E que desperta o novo. Claro que a ressurreição foi uma experiência de confirmação dessa novidade. É o coroamento, né? É a coroação, porque ali está digamos assim, o alto nível, né? Tudo está condensado ali. A ressurreição é um processo. A gente não tem muitas palavras para falar sobre a ressurreição, tem que experimentar. Mas você tem toda a razão. Esse novo, ele brota em todo instante em que Jesus se encontra com as pessoas. É no encontro com ele no cotidiano. Jesus não dava um passo para trás, era sempre um passo para frente, apontando o novo, revelando o novo. Então, o novo, ele está no encontro com Jesus, no cotidiano, né? O novo aconteceu no coração de Maria, no ventre de Maria, quando o anjo disse, tem essa proposta para você. Maria, não sei como é que se faz isso. Ele disse, calma, porque isso não é projeto humano, é de Deus. Não é projeto teu, né? É teu. Ela disse, então faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando a gente vê Isabel grávida também, já idosa, estéril, então a gente vê que o novo pertence a Deus, é dom de Deus, é Deus quem nos dá. Agora, eu preciso, e aí vou repetir pela 1000ª vez, não é uma frase que está nesse meu livrinho aí, A Ousadia de Amar até o Fim, da Etty Hillesum, judia, ela dizia, eu preciso ajudar a Deus me ajudar. Porque, Leomar, se eu me fecho, se eu não oro, se eu não silencio, se eu não exercito a minha interioridade, como é que Deus vai me ajudar? Se eu trabalho contra Deus. Ele quer entrar, ele quer me dar um olhar novo, ele quer me dar uma experiência nova. Ele é generoso, mas ele não força. Ele espera pacientemente, ele bate. Eu preciso abrir. Então eu preciso ajudar a Deus me ajudar. Claro. E ela vai dizer mais ainda, ela vai dizer no seu diário espiritual, assim como eu fazia meia hora de exercícios físicos, vou começar a fazer também meia hora de exercícios espirituais. Veja aí, era judia, quer dizer, uma experiência de Deus, de silêncio. Se eu vivo totalmente para fora, disperso,
Se eu não organizo a minha vida interior, não haverá novo. Não haverá novo. Agora, claro, o auge dessa novidade é a ressurreição. Porque ali, Jesus, Deus Pai, mostra que não há espaço para o velho. Com a ressurreição, a gente prova que quem morreu foi a morte. Uhum. É o pecado que morreu. Foi a morte que morreu. A vida não morre. Então, o novo é justamente essa vida nova que brota da ressurreição, é verdade. Né? O auge. Agora, no cotidiano, em meio às dores e às paixões, há oportunidade para a gente semear e gestar o novo. Porque o nosso cotidiano, ele está cheio de inícios, cheio de oportunidades, cheio de novidades. Agora, se eu olho demais para mim e não olho para esse novo que se instaura em meu cotidiano, tantas possibilidades, né, de reformar a minha vida, tantas possibilidades de mudar a minha postura, tantas possibilidades de aprofundar a minha fé, e eu fico com a cara para cima. Aí não dá, né? Então, o novo, ele precisa de espaço. Ele precisa de espaço. Precisa daquilo que no Evangelho de São João coloca, a gente tem a música que canta, inclusive, na Missa do Coração de Jesus, que está lá no Evangelho, procura o abrigo nos corações. Nos corações. De porta em porta deseja. Se alguém me acolhe com gratidão, mas se não acolhe, é janela fechada, é porta fechada, a graça não acontece. Nesse sentido, vai. Nesse sentido, os exercícios espirituais são uma oportunidade do novo. Né? É uma porta de entrada. Porque você mesmo falou, eu já falei, vamos repetir, quando eu fiz exercícios espirituais em 1996, pela primeira vez, que foi um retiro de um final de semana, mas que eu fui fazendo EVC, né, ali no dia a dia, meu Deus, quer dizer, algo novo se descortinou. E eu não estou falando como mágica, como milagre, não. Eu estou falando como experiência de vislumbrar que a vida pode ser diferente. Um sentido maior da nossa própria vida, né? A existência, justamente. Então, de lá para cá, quantos retiros eu já fiz, né? Cada um traz uma leitura nova para o momento novo que eu estou vivendo. Porque a gente não é mais igual, eu não sou mais igual a 96. Né? Meus cabelos brancos que o digam. Né? O Diacomar, não sei o que é que ele faz. É ele e minha mãe, não sei, não tem um cabelo branco. Não sei o que é que tua mãe eu sei que usa, como é que chama? Tintura Enê, né? Tablete Santo Antônio. Eu ainda não uso nada não, viu? Mas ainda vou usar. Muito bem. Quem sabe um dia eu vou ter um cabelo novo, porque o olhar novo eu já estou atrás. Olha, o padre Paulo Sérgio, que foi jesuíta, nosso irmão, que agora está na Arquidiocese lá de Vitória, Paulo Sérgio Vaillant, que também é autor nosso das edições Loyola, colocou essa pergunta que eu acho que poderia também nos ajudar para olhar novamente, né, um olhar novo à realidade. Nesse tempo da pandemia, o que a espiritualidade ignaciana pode nos ajudar para viver esse tempo e principalmente na pós-pandemia? Como é que a espiritualidade pode nos ajudar? Pois é. Então, veja bem, eu acredito que a espiritualidade ignaciana, ela não dá respostas, mas ela oferece oportunidades. Então, a pandemia, ela é uma oportunidade, assim como outras experiências que nós temos na vida, sempre será uma oportunidade. Inácio teve uma oportunidade a partir da bala de canhão, da batalha, não é? A gente poderia dizer que aquilo foi uma tragédia, assim como a nossa que a gente está atravessando, como no Brasil, com mais de 500 mil mortos. Então, se eu vendo aquilo, experimentando aquela dor, aquela tragédia, se eu não pergunto pela razão da minha existência, pelo sentido da minha existência, é porque eu estou perdido. Eu estou perdido, literalmente. Então, eu diria, em tempo de pandemia como esse que a gente está vivendo, cruel, um tempo cruel, não é? Se eu não me pergunto pelo sentido da minha vida e não busco aprofundar, é porque tem alguma coisa errada. A gente falava de um novo normal, que a gente está vendo que não tem nada de novo, não é? E nem de normal. Nem de normal. Então, eu diria, a espiritualidade, ela pode fazer o que ela faz, o que ela fez durante esses 500 anos na Companhia de Jesus, que passamos também por tantas balas de canhões, a própria Companhia de Jesus. A espiritualidade, ela sempre será um porto seguro, onde a gente vai buscar significado para a nossa vida, independente de qual seja a espiritualidade. Há muitas espiritualidades bonitas e maduras por aí.
Então, eu diria, essa oportunidade específica, com tantas mortes, com tanto sofrimento, nos leva a uma empatia maior. Eu lembro da Maria Clara Bingerman, que dizia que a sensação que dá é que a gente ia com muita velocidade em um carro, desgovernado, e que a pandemia foi como um muro de sustentação. Batemos no muro de sustentação que evitou que o nosso carro caísse num abismo profundo. Eu gostaria de escutá-la hoje, para saber se ela ainda concorda, porque a gente está vendo que o abismo continua crescendo. Agora, foi uma pancada forte, a gente evitou cair naquele tempo, não é? 1 ano e meio atrás, mas parece que, pouco a pouco, o abismo continua crescendo. Um abismo interior continua. Uma falta de interesse, de cuidado com a vida. Uma falta de empatia tremenda. Ontem, por exemplo, eu estava vindo do trabalho e eu escutei uma senhora falar assim, aperreada com a máscara, né? Não sei por que usar isso e isso, soltou um palavrão. De que adianta isso? Ela dizia, né? Quer dizer, há muitas pessoas que ainda não entenderam o que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo. E uma pessoa dessa, ela está tão focada em si mesma, que ela não vai se perguntar pelo sentido da vida dela. Então, a espiritualidade, eu acho que pode nos ajudar a isso. A nos confrontar com os ensinamentos de Cristo para nos fazer pessoas mais empáticas, mais livres e mais corajosas. Porque, olhe, a pandemia, ela só desvelou a crueldade que há em tantos corações. Não é? E eu acho que a espiritualidade pode nos levar a uma conversão. Há espaço para conversão ainda em nós? Eu acho que há. Há espaço para conversão em nós jesuítas ainda? Com certeza. Há espaço para conversão em nossas obras, com os nossos leigos e leigas? Com certeza. Então, eu diria que não é nem a pandemia em si, mas tantas outras endemias que estão por aí, não é? Que os exercícios nos ajudam a ter uma postura diferente, né? Um olhar diferente também. Bom, tem uma última pergunta e a gente vai encerrar com essa, que apareceu agora aqui. Cadê, meu Deus? Cadê, Ana Paula? Que alguém falava... Eu perco aqui o negócio do lado, meu Jesus. Quer dizer, como é difícil, como é possível a gente, de alguma forma, ela colocou a palavra imantar, mas é a palavra, né? A gente está... Como posso imantar o novo num cotidiano marcado de dor? Isso. É a pergunta da Edna. Pronto. Como é que a gente pode sustentar essa novidade nesse cotidiano? Eu respondo como o Papa Francisco, não é? Certa vez, uma jovem chorando naqueles encontros, acho que foi não sei onde que ele foi, meu Deus, em Mianmar, parece, a menina chorando e dizendo, por que acontece isso conosco, Papa Francisco? Por que tanta dor? E ele disse, contemple o crucificado. Pronto. Porque não adianta, às vezes a gente quer dar muitas respostas elaboradas, exato, mas a gente precisa voltar ao essencial. Uhum. É preciso compreender a paixão de Cristo para compreender a nossa paixão. Porque a paixão de Cristo é a paixão da humanidade. Onde houver pecado, haverá maldade. E o que vai fazer a gente vencer e vivenciar dentro dessa realidade marcada pelo pecado é a nossa fé na ressurreição, é a nossa esperança. Nós talvez não poderemos mudar tudo, mas onde eu estiver plantado, ali eu vou exalar um odor diferente, vou ser uma presença diferente, e a gente vai aliviar muitas dores. Não podemos consertar o mundo, mas podemos consertar a nossa vida primeiro. Então eu diria, contemplar o Cristo crucificado. O padre Peter Hans Kovenbach tinha uma frase muito bonita que ele dizia, deixemos-nos consolar pelo crucificado. Olha só. Então, olha, saber também silenciar, saber que a gente não tem todas as respostas, saber que a gente não tem os nossos projetos falham também. Agora, em um mundo violento, triste, muitas vezes egoísta como a gente vive, marcado pelo pecado, pela morte, vamos fazer o que Deus fez. Continuar investindo na vida. E isso reflete na hora de eu votar, isso reflete na hora de eu dizer, de eu aconselhar, de eu rezar. Isso reflete na minha comunidade, isso reflete no meu casamento, na minha família, isso reflete onde eu estou. Agora, se eu rezo uma coisa e pratico outra, aí não tem jeito, não é? Então, eu diria, o mundo está, sim, marcado pelo pecado, pela dor e pela morte, mas o nosso olhar tem sempre que estar voltado para o crucificado, porque ali
ele nos ensina o caminho do amor. Não podemos entrar no caminho dos insensatos. Exato. Porque há um mundo violento, eu vou ser violento também. Porque há um mundo de injustiça, eu vou ser injusto também. Porque há um monte de gente aí corrupto, eu vou ser corrupto também. Então aí a gente desistiu, não é? Não adianta nem se chamar de cristão. Então o caminho desse novo olhar passa pelo caminho da paixão, também pela dor. Gente, não existe cristianismo sem sofrimento, sem dor. Infelizmente, para quem está vivo, a vida é marcada pelo sofrimento. Não é que tenha que sofrer, mas se ele chega e bate a nossa porta, temos que enfrentá-lo como cristão, apontando para a ressurreição, para a esperança do povo, né? Que é gestado nas noites escuras, gestado às vezes até nos silêncios. Esse novo é gestado no Calvário, é gestado, né, no sepulcro, é gestado no coração da gente. Enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Enquanto a gente está ali sofrendo, Deus está trabalhando. Não é? E ele tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Você reflete muito bem isso, e até um convite também para as pessoas que não conhecem, que quiserem, o livro do Padre Laércio. Mostra aí o livro de novo, Laércio. A ousadia de amar até o fim. Porque ele reflete a partir de pessoas, né? Viver essa experiência. Que viver essa experiência de dor, de martírio, de sofrimento. E superar. O Alfred Delp, o jesuíta, que eu trato aqui, você imagina, preso, né, pela Gestapo, pelos nazistas, é feita a proposta a ele: você desiste de ser jesuíta e padre e você será livre. E ele disse: não vou desistir, porque eu sou jesuíta. Estou aqui porque sou jesuíta, preso porque sou jesuíta. E aí o provincial faz a proposta a ele de quê? De fazer os últimos votos, os votos perpétuos, né, na companhia. E ele aceita. Então ele faz, preso em uma realidade de morte, de tristeza, de violência, os últimos votos, a incorporação definitiva na companhia, a entrega total a Deus. Em meio à dor, sempre há um novo a brotar. Porque o mundo é duro, é cruel, a vida é doída. E aquele homem fez os seus últimos votos, deixou uma carta linda que está no livro, ele dizendo aos jesuítas: obrigado por tudo. Obrigado à província, obrigado aos companheiros, me desculpe se eu errei, se eu pequei, mas só peço que cuidem da minha mãe e do meu pai. Olha que coisa fantástica. Não é? Cuidem do meu pai e da minha mãe. Hoje eu vou celebrar a missa, meio-dia. E logo depois da missa ele foi assassinado. Então, a questão é, se a gente desespera, a gente entra na onda. A gente precisa ter uma vida interior forte para momentos como este. Sabe? De dificuldade, de sofrimento, de pandemia, de morte. Laércio, muito obrigado. Eu ficaria aqui até 6 horas da tarde conversando com você e ouvindo tanta coisa boa. Nós ainda estamos com 280 pessoas conectadas, né? Muita gente passou por essa sala e muita gente continua conosco aí. Então, a gente agradece todos vocês também que estiveram conosco. Todos, leigos, leigas também. Quero agradecer também a vocês e convidar, não é? Sábado à tarde, às 15 horas, teremos aqui pelo mesmo canal da Loyola um encontro com o padre Quevedinho, que é jesuíta e que vai continuar aprofundando o ano inaciano, o tema do ano inaciano. Então, às 15 horas, eu e o padre Quevedinho estaremos aqui, às 15 horas. Vai ser uma oportunidade mesmo de a gente falar sobre isso, continuar aprofundando, né? Que é o momento de a gente aprofundar os textos da revista de Itaici, que você falou no início, e um dos textos que ele escreve, que está na revista número 124, ele que escreve, então ele vai aprofundar. Então, todos estão convidados para o dia 15. Não, melhor, 15 horas no sábado. No sábado. Claro, isso. Então, todos estão convidados para esse momento. Tá ótimo. E a gente continua. É importante porque são vários olhares também do mesmo tema. As 5 lives que nós estamos fazendo nas quintas-feiras, com o Padre Alfredinho, hoje com o Padre Laércio, semana que vem com o Padre Adelson, que é professor na Gregoriana de Manaus, que está na casa da mãe dele lá em Manaus, depois com o Padre Adroaldo, depois com o Padre Ramon. São conversas ao redor do mesmo tema, também a experiência que um vai fazendo, né? Que partilhou o Laércio tão bonito com a gente. Então, na semana que vem... Eu diria, com tantas autarquias aí que você falou, como diria o Bução, você me convidou para falar de tantas autarquias. Tá vendo? 4 autarquias. O chefe das autarquias é você, Laércio. Mas, olha, na próxima semana a gente vai estar reunido, então, conversando sobre o autoconhecimento e o crescimento espiritual. Hoje já saiu muita coisa boa. O Padre Adelson, que escreveu um livro
precioso sobre esse tema. Ele vai conversar conosco, então, na próxima semana. Nesse mesmo horário, às 15h30, a gente se encontra, então, o autoconhecimento e o crescimento espiritual com o Padre Adelso. Vamos, Laércio, juntos, então. Agora nós vamos divulgar quem são os ganhadores. Quem é, Ana Paula, que ganhou a assinatura do Mensageiro? Do MEG, Paulo Luiz Vieira, da equipe do MEG lá de Belo Horizonte. Que bom, Paulo. Um abraço para você. Assinatura anual do Mensageiro. Eita! Depois a revista de Itaici. Catarina. Você conhece, Lécio? Conheço, é lá do núcleo inaciano, lá de... Londrina? Pelotas. Londrina, isso. Então, Takako Aota Takenobo, não sei se falei certo, porque o meu japonês é muito fajuto. Mas, Catarina, então você ganhou a assinatura da revista Itaici por um ano, viu? Maravilha. E o livro do Padre Laércio, A Ousadia de Amar até o Fim, foi para o Ceará. Olha aí que beleza. Francidalva Peixoto, A Ousadia de Amar até o Fim. Maravilha, espero que goste. Vamos mandar para você, viu, Francidalva? Bom, gente, muito obrigado. Obrigado de novo, Padre Laércio, Ana Paula, que está aí na técnica. Alguém perguntou a Regiane, aqui em São Paulo tem grupos ou retiro para leigos fazer exercício naciano? Tem sim. Você pode, Regiane, colocar aí que a Ana Paula encaminha, do lado dela tem alguém da CVX aí, que é a Comunidade de Vida Cristã, que pode organizar. Ou então, lá na paróquia São Luís, na Avenida Paulista, tem também uma equipe da espiritualidade da cena, você pode entrar em contato, que eles vão te dar as orientações. Aí, justamente, um núcleo. Certo? E hoje, pela internet, né, Leomar, vários grupos oferecendo EVC e semanas de oração. Também, isso mesmo. Então, muito obrigado, Laércio, um grande abraço, um abraço para todo mundo que está aí participando. Sábado com o Padre Quevedinho e Laércio, e quinta-feira que vem nós estamos juntos, então, eu e o Padre Adelso. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigado.